batalha de portas elementais de Noob versus Pro. Eu vou fazer a melhor porta elemental de água. A minha é melhor porque é de terra. Eu já tenho a minha porta de fogo. Vamos ver qual é a melhor. A minha é mais legal. Eu ganhei o primeiro ponto. Na próxima construção eu vou acabar com vocês. E olha só, eu ganhei meus poderes de fogo. E a próxima construção que a gente tem que fazer é a natureza. Só lembrando que quem vencer no final fica com o poder de todos os outros. Então é melhor eu começar a construir logo. Eu preciso de algo da natureza que faça fogo. E eu tive a ideia de fazer um vulcão. E é por isso que eu separei todos esses itens aqui. Eu só preciso começar a fazer a estrutura do vulcão a partir dessas pedras. E eu vou usando pedras diferentes desse jeito para deixar bem detalhado. Só que para essa primeira construção, a gente não tem muito tempo, só 5 minutos. Então eu vou construir esse vulcão o mais rápido que eu puder. Assim eu vou fazer a melhor construção e vou ganhar daqueles dois. Eu decidi que vou fazer um templo aquático aqui embaixo. Eu vou encher essa parte aqui com água, desse jeito. Vai dar um pouco de trabalho porque aqui é muito grande, mas eu consigo. Pronto, eu já enchi toda essa área de água. Agora é só começar a construir o meu templo. E eu vou usar alguns blocos de prismarine desse jeito, porque o que eu tô fazendo é um templo aquático, idêntico àquele do Minecraft. Eu já abri aqui um espaço bem grande porque eu quero construir uma montanha e ela vai ser bem alta. E eu vou começar transformando todo esse chão aqui em grama. Aê, agora que eu já fiz o gramado, eu preciso vir aqui no centro e começar a construir a montanha. E ela vai ser feita de pedra, desse jeito aqui, ó. Pronto, essa daqui é a base da montanha. E eu quero que ela seja bem alta, desse jeito. Por isso eu vou ter que começar a subir esses blocos. A principal estrutura do vulcão já tá ficando pronta. E eu tô aproveitando já pra colocar alguns pontos de lava, porque é isso que determina se é uma montanha ou se é um vulcão. Eu não quero que pensem que é uma montanha. Tá começando a ficar bom, mas eu tenho que fazer ainda a parte de cima dela, que é o topo do vulcão. É a parte onde mais tem lava. Então eu tenho que ser rápido. Eu só tenho mais 2 minutos. Eu queria muito saber o que aqueles dois estão construindo. Aposto que o Matheus tá fazendo alguma coisa de terra boba. E o James, então, deve estar fazendo uma piscina. Que construções mais ruins. O meu vulcão já ganhou. Pronto, galera, tô terminando a base do meu templo. E olha só como é que tá ficando. É quase como se ele fosse uma pirâmide, só que dentro da água. Eu preciso acabar isso aqui logo, o quanto antes. Agora eu tô fazendo a entrada do templo e é só botar aqui desse jeito. Perfeito, olha só como ele tá ficando. Agora só falta construir esse lado do templo e ele vai ficar pronto. Agora é só pôr aqui e pronto, terminei. Olha só como ficou o meu templo. Ele ficou muito irado. Essa vitória com certeza é minha. Eu tô terminando de fazer a estrutura principal, que é o vulcão em si. Ele ficou desse jeito. Ficou muito parecido com um vulcão. Agora só falta o último detalhe, que é encher essa parte interna aqui de lava. E esse meu vulcão vai ser um vulcão ativo. Ou seja, vai ter lava saindo da boca dele. Essa construção já venceu. Isso aqui ficou excelente. Terminei a minha construção. Já vou sair aqui da minha porta e esperar aqueles dois terminarem. Eu só preciso colocar mais essas gramas aqui e olha, terminei. Essa montanha ficou irada. Terminei, Atos. Tá acabado. É, eu também terminei, Atos. Tá, então vamos ver como é que ficou essas construções. Já vou ver aqui como é que ficou a do Matheus. Ué, que é isso? O Matheus só fez uma montanha. Que construção é essa, Matheus? É só um monte de terra em cima da outra. Ué, a minha construção era de terra, então fiz uma montanha de terra gigante. Já a minha ficou muito melhor, é um vulcão de lava. Melhor que a minha nunca, porque a minha é um templo aquático. Olha só como ficou a minha. Mas a gente só vai saber quem ganhou apertando esse botão. Olha, tá girando, tá girando. E a melhor construção foi do James. Não é possível. Eu sabia, a minha construção é a melhor de todas. Agora eu tenho um ponto e é só o Matheus que tá com 0. Mas vamos logo pro próximo tema, que é vila. No Minecraft não existe nenhuma vila que seja feita de fogo. E é por isso que eu vou ter que inventar a minha própria. A minha ideia é usar esses blocos aqui, que são blocos da fortaleza do Nether. Eu vou pegar um bloco de cada e vou começar a construir as casas usando eles. A ideia é a seguinte: eu vou fazer casas que pareçam casas das vilas normais. Só que ao invés de usar os blocos do mundo normal, eu vou usar esses blocos do Nether aqui. Vai ser a primeira vez que eu vejo uma vila do Nether. Isso aqui vai ficar bem legal. Claro que pra ser uma vila de verdade, ela também precisa ter as coisas normais que tem dentro da vila. Até mesmo
mesmo uma mesinha pro villager desse jeito assim. Só que eu também tenho que planejar como é que vai ficar as ruas da minha vila. Então eu já vou começar a puxar a primeira rua a partir daqui. E é aqui que a gente vai ter a segunda casa. Mesma coisa daquela, só que dessa vez eu vou fazer uma casa maior. Essa casa tem 3 blocos de altura. Essa próxima eu vou fazer com 5. Ela vai ser uma daquelas casas maiores das vilas. Pra construir uma vila na água, eu não posso evitar que tenha grama, porque as vilas do Minecraft sempre ficam em cima da grama. Então eu vou fazer como se fosse uma ilha. Primeiro eu vou puxar aqui uma altura pra construir o chão da vila, que é onde eu vou construir as casas em cima. Eu acho que ao mesmo tempo é bom que eu coloque água em todo o cenário também. Vamos começar assim. E eu já terminei de preencher tudo com água e construir o chão, onde eu vou colocar as casas. Eu até já fiz marcações pra onde vão ficar as primeiras casas. Olhando assim, já dá até pra imaginar a minha vila. Ela vai ficar demais. Agora eu preciso fazer uma construção muito boa pra vencer, porque eu não quero perder os meus poderes. E pra isso eu vou construir um estilo de vila que não existe no Minecraft. Eu vou fazer uma vila da selva. Só que pra ficar bem temático comigo, eu vou ter que fazer ela de terra. Agora eu só preciso colocar essas portas. E olha só, ficou muito bonito. Beleza, já demarquei aonde vai ser essa casa. O primeiro andar vai começar exatamente aqui. Por isso eu também preciso demarcar ele, pra depois eu não errar na hora de construir. Aqui vai ser a porta. E as paredes eu posso fazer de novo com esse mesmo bloco. Agora eu posso terminar de fechar o primeiro andar com esse bloco aqui. A escada pro segundo andar vai ficar nesse lugar. Pra fazer a subida pra esse segundo andar, eu vou usar essa escada vermelha. E a partir daqui eu posso começar a fazer o chão. E pro telhado eu vou usar igualzinho o da outra casa. E com alguns últimos detalhes, eu terminei a segunda casa. Ai, mas eu perdi muito tempo fazendo ela. Eu só tenho mais 5 minutos pra fazer o restante da vila. Eu vou começar a construir algumas árvores. Eu quero uma vila bem arborizada. Eu já tô construindo as casas da minha vila. E olha só como vai ficar as estruturas dela. Desse jeito elas vão ser feitas de blocos de prismarine, quartzo azul e até lã azul pra ficar desse aspecto de água, sabe? Parecendo uma coisa aquática mesmo. Agora é só sair construindo várias casas desse jeito por toda a vila. Terminei de fazer as casas que são a parte principal da construção, mas ainda não tá com muita cara de vila. E nem mesmo parece tanto assim de fogo. E é por isso que eu tive uma ideia de fazer algumas plantações aqui. Só que não vão ser plantações normais. Vai ser um tipo de plantação que só aparece no Nether. E eu também não vou usar água normal aqui. Eu vou mostrar pra vocês. A parte de terra, que é onde a plantação fica, vai ser, na verdade, areia das almas. E aqui nessa parte do meio, onde geralmente fica a água, eu vou colocar uma poça de lava. Assim eu posso plantar a plantação dessa vila, que vai ser esse fungo do Nether. E como eu só tenho mais 1 minuto pra terminar essa construção, eu vou trocar os blocos do chão dessa vila por blocos do Nether, porque assim eu posso colocar fogo e deixar isso aqui com uma atmosfera de Nether ainda melhor. E depois de colocar mais um pouco de fogo, foi assim que ficou a minha vila. Essa daqui foi a melhor construção que eu fiz até agora. Só colocar aqui. Pronto, terminei. Essa é a vila aquática. Olha só como ela ficou maneira. Ela tem água ao redor e tá bem arborizada. E as casas lembram templos marinhos. Agora eu tenho certeza que eu vou ganhar de novo. E essa não foi a única casa que eu fiz. Eu também fiz nesse estilo aqui. E essa aqui que é dupla. Mas pra isso aqui parecer uma selva de verdade, tá faltando uma coisa: os animais. Então eu vou espalhar aqui vários papagaios e várias jaguatiricas. E pra finalizar eu vou colocar algumas melancias, porque eu sei que isso aqui existe na selva. Outras desse lado e mais uma aqui. E ficou perfeito. Eu tenho certeza que eu vou ganhar essa. E acabou o tempo. Isso quer dizer que aqueles dois também têm que parar de construir. Ah, eu já parei, Atos. Agora vamos ver o que você ganhou. Antes disso, eu quero ver o que vocês fizeram. Deixa eu ver aqui a construção do James. Nossa, é uma vila feita com blocos do templo oceânico. Eu não gostei não, ficou muito azul. Tá muito feio isso aqui. Não tá feio nada. É que tem que ser azul, porque é uma vila aquática. A minha foi a que ficou mais maneira. Blocos do Nether pra todo lado, plantação de fungo. A sua conseguiu ficar pior que a do James, Atos. Mas isso aqui sim tá feio. É claro que não. Eu posso até colocar villagers diferentes. Olha só, são blazes. Aí, você não pode mais construir não, acabou o tempo. Eu não tô construindo, só tô colocando monstros. E essa vila do Matheus? Nossa, mas que bagunça. É uma floresta, ficou muito feio. Você não tá vendo que isso aqui é uma selva? Olha só, papagaio, jaguatirica, tudo bonitinho. Vamos parar de perder tempo e ver logo quem foi que venceu. E o vencedor dessa rodada é o Matheus. Eu sabia!
O quê? Aquilo ali venceu? E com isso nós estamos todos empatados. E o próximo tema é parque. O parque que eu vou fazer, na verdade, não vai ser um daqueles parques de cidade. Eu vou fazer um parque de diversões. E o que é que não pode faltar num parque de diversões? Uma montanha-russa! E é por isso que eu vou começar por ela. A estrutura dela ficou desse jeito. Nessas partes que são retas, eu posso colocar o trilho energizado. Só que quando eu chego nessas curvas, o trilho energizado não faz curvas, ele só vai reto. Por isso eu tenho que usar o trilho normal pra ele fazer essa curvinha aqui no canto. Mas eu também preciso testar se ela ficou divertida mesmo. Então eu vou testar aqui com esse carrinho. E ela já começou a andar. Nossa, que maneiro! Tá subindo, tá muito alto. Agora tá descendo. Ei, não! Ainda bem que eu testei. Essa parte aqui ficou desligada. Agora sim eu posso continuar com a diversão. Ficou muito legal. A montanha-russa ficou divertida, mas eu não posso perder tanto tempo só nisso. Por isso eu vou começar a fazer barraquinhas aqui, que vão vender coisas dentro desse parque, como pipoca, doces e até mesmo outros tipos de jogos. E pra isso eu separei aqui mais alguns blocos pra conseguir fazer isso. Bom, eu consegui pontuar na última e agora eu tô querendo pontuar de novo. Por isso eu já vou começar aqui construindo o meu parque. Mas como na construção da vila eu ganhei por causa dos papagaios e jaguatiricas, dessa vez eu vou fazer um zoológico. Assim eu vou ter vários animais legais. Eu só preciso colocar grade em volta disso aqui tudo. Aê, desse jeito. E agora em cada canto desse quadrado vai ter um recinto. E bem aqui no centro eu vou construir um laguinho pra ficar bem bonito. Olha só, já tem até água aqui embaixo. Aê, já terminei de construir todos os recintos e o laguinho também. Bom, galera, pra começar a construir meu parque, eu já fiz a marcação de onde ele vai ficar. E eu tô pensando em fazer um parque aquático, porque faz muito sentido com água. Eu vou começar colocando a borda na nossa piscina. Sim, eu vou fazer um parque com piscina. Então eu só vim construindo desse jeito ao redor da marcação e pronto, ficou assim. Agora é só encher isso com água, desse jeito. E aí agora é só decorar aqui, ó, a lateral com esse degrau, para as pessoas poderem sair da piscina. E agora sim, o meu parque ficou com uma cara bem mais legal. Eu até coloquei o Atos amarelo aqui como cobrador. Não pode deixar ninguém entrar sem pagar, viu? Tá bom, eu vou comprar muito dinheiro. 10 mil reais. 10 mil reais? Tá bom, vale sim o valor. O meu parque ficou muito bom. Aqui dentro do lago eu vou colocar alguns axolotes. Nesse aqui eu vou colocar os porcos. Nesse no canto vão ser as vacas. E por último os gatos. E tá pronto. Vai ser impossível perder essa. Eu tô fazendo essa ponte aqui que vai ligar um toboágua no outro, desse jeito. Olha só, galera, como ficou legal. Ficou muito maneiro. Primeiro sobe por aqui e agora você pode escorregar nesse toboágua menor. Mas se você não quiser, você vem por aqui, sobe aqui e escorrega no maior de todos. O meu parque aquático ficou incrível. Dessa vez eu que vou vencer. Já vamos começar a ver os parques que esses dois bobões fizeram. Primeiro o do Matheus. Nossa, ele fez um zoológico. E eu tenho que admitir, isso aqui foi uma boa ideia. Ei, mas isso aqui não é um parque, não tem nada a ver. É, o James tem razão, apesar de ter ficado muito bonito. Já o do James, que é isso? É um parque aquático. Ah não, James, não é possível. Você só fez isso aqui? Ué, mas tá de bom tamanho, é muito divertido. É, só se for bom pra formiga de tão pequeno. Eu achei que você tinha esquecido o resto do parque. O meu sim aqui ficou muito legal. Ei, parado aí! Tem que pagar 10 mil pra entrar. Vocês ouviram ele, galera? Tem que pagar 10 mil pra entrar. Toma aí meus 10 mil. Meu parque é tão bom que tem até que pagar pra entrar. Eu não tenho dinheiro. Já que o Atos pagou, eu vou entrar. O meu parque ficou muito lindo. Não, mas nem tá essas coisas todas. Ah, deixa eu ver logo quem ganhou. Anda! E quem ganhou essa rodada é o Atos. Uhul! Eu falei, o meu parque aquático ficou melhor. E como eu venci, eu tô com 2 pontos. E eu passei na frente desses dois bobões. É, por enquanto, porque eu vou vencer todas as próximas. Então tá bom, porque o próximo tema é animais. Pra fazer a nova construção, eu preciso de um animal de fogo. Deixa eu pensar. Nesse mundo, eu posso pegar alguns ovos de dragão. E olha só, eu tenho aqui alguns ovos de dragão de fogo. Vai ser ele que eu vou usar. Só que eu preciso que eles nasçam. Então eu vou deixar eles aqui nessa parte, com um pouco de fogo ao redor pra aquecer eles. Já que eles precisam estar bem quentes pra nascer. E enquanto eles nascem, eu vou começar a fazer minha construção, que vai ser um ninho de dragão. Pra isso, eu vou usar alguns blocos que vai deixar bem bonito. Agora eu vou pegar aqui alguns blocos de terra e com esses blocos eu vou começar a construir uma cidade. Primeiro vai ser esse prédio aqui, ó. Aí eu já fiz o primeiro e ele ficou desse jeito. Só que uma cidade também precisa de ruas. Então já vou começar a passar uma
aqui, ó. É só colocar os concretos desse jeito e aqui no meio fazer essas listras amarelas. Bem assim. A estrutura principal do ninho tá quase pronta. Eu só preciso pegar aqui algumas escadas de pedra, que eu vou usar pra fazer uns detalhes aqui nessa parte. Vou colocar desse jeito. Nossa, essa foi uma das construções mais detalhadas que eu já fiz. Ficou muito bom. E eu acabei de escutar um barulho aqui dentro do ninho. Calma, eu não acredito nisso. Um dos ovos chocou e virou um mini dragãozinho. Agora eu tenho meu próprio dragão. Agora eu só preciso terminar de montar aqui em cima e pronto. E a cidade ficou muito boa. Mas tem um motivo pra eu ter construído uma cidade. Se eu passar aqui pela minha porta pra pegar os ossos aqui no baú, agora com esses ossos eu tenho que colocar a cabeça bem aqui. E perfeito, a primeira parte já foi. Agora é só ligar esses ossos aqui também. E por último, usar essa escama. Nossa, nasceu o Godzilla. E ele já tá começando a destruir a cidade. Ele tá destruindo muito mais do que deveria até. Mas não tem jeito de eu perder essa rodada. Eu vou focar nesse meu dragão, que é pequenininho, só que eu tenho que deixar ele maior. Pra isso eu vou dar essas carnes aqui, que são carnes de dragão. Toda vez que ele come, ele fica um pouco maior. Eu vou dar carne pra ele até ele ficar enorme. Ele tá ficando enorme, cada vez maior. Esse tamanho aqui que ele ficou já é o suficiente. Maior que isso, ele vai acabar quebrando tudo. Chegou a hora de ver as construções, e a primeira é a do Matheus. Nossa, como foi que ele conseguiu fazer tudo isso tão rápido? Tem até um Godzilla. Nossa, isso não é possível. O Matheus tá usando construção pronta. Não tô usando nada, mas ficou iradaço meu Godzilla, não ficou? Ficou muito maneiro, e ele tá destruindo a sua cidade, igual na vida real. Que legal. Esse daqui é o meu ninho do dragão, e o dragão tá ali no meio. Olha que construção mais horrível que ele fez. Isso aqui tá muito feio. Ei, não fala assim do meu aquário. Olha só o monstro que tá ali dentro. É o Bloop. É, James, você nem se esforçou nisso. Nossa. Isso aqui eu faria em 30 segundos. Ah, é que eu fiquei sem criatividade. Então vamos logo ver quem foi o vencedor. E o vencedor dessa rodada foi o Matheus. Que mentira. Só com construção pronta, até minha bisavó. Construção pronto o quê? Eu fiz toda na mão. Eu sou construtor. Agora tá 2 pra mim, 2 pro Matheus e só 1 pro James. Você vai perder, porque o próximo tema é veículo. Como eu preciso fazer um veículo de fogo, eu vou fazer um mega foguete. Mas antes disso, eu preciso deixar o ambiente mais tematizado com fogo. E então eu vou espalhar o máximo de lava que eu puder aqui no chão. Coloquei lava em tudo. Pra poder vencer esse tópico, eu preciso fazer um veículo bem legal. E eu já escolhi o que vai ser. Por isso eu já peguei esse item aqui. Porque eu vou fazer um trem. Então eu vou seguir esse trilho em linha reta por enquanto. Até chegar aqui. E agora é só virar pra esse lado. Nossa, já tá ganhando forma. Beleza, eu vou fazer um submarino. Só que o meu submarino, ele não vai ser só uma construção normal. Ele vai ser funcional. E é claro que eu não posso esquecer a última coisa, que é o foguete de verdade. E pra isso eu tenho que pegar o foguete, o lançador dele e também combustível. Porque sem combustível ele não sai do lugar. Assim eu posso montar a estrutura dele e colocar ele aqui. E dentro eu encho de combustível, bem assim. E essa é a minha base de lançamento de foguetes. E como isso aqui era o início, eu vou começar a construir o trem bem aqui em cima dos trilhos. Eu só preciso terminar de colocar esses blocos aqui na frente pro meu trem ficar perfeito. Olha só como ele ficou bonito. E pra finalizar é só colocar algumas árvores por aqui. Agora sim a minha construção tá pronta. E pra fazer o meu trem funcionar de verdade, eu só preciso colar ele todo com essa cola aqui. E ele fica todo selecionado, olha aí. Pronto, galera, terminei aqui o meu submarino e ele ficou desse jeito. Eu fiz ele um pouco acima, porque pra gente conseguir ligar ele e ele cair na água, entendeu? Pra fazer ele funcionar, eu preciso usar esses blocos aqui. Primeiramente, eu tenho que encher ele de blocos flutuantes. Deixa eu quebrar essa lã aqui, que não vai servir pra nada. Agora é só colocar esse bloco no lugar dela. Eu tenho que cobrir toda essa parte de baixo com blocos flutuantes, porque desse jeito o submarino vai conseguir flutuar. Vamos começar a atravessar as portas e ver como ficou a construção daqueles outros dois. Essa daqui é a do Matheus de terra. Nossa, ele fez um trem. Ah, é isso aí. Eu vou ligar ele pra vocês verem funcionando. Ele fez um trem funcional de verdade. Olha isso, ele até faz curva. Ficou muito bom, Matheus. Eu quero ver vocês ganharem disso. É, até que ficou legal, só que o meu ficou muito melhor. O meu, eu fiz uma estação espacial. Inclusive, tem um foguete que funciona de verdade. Se eu quiser, eu posso entrar aqui nele. E começou o lançamento. Eu acho que você vai acabar quebrando a sua porta. Eu acho que isso não vai dar certo, Atos. Não vai quebrar, não. E outra, eu não quero ir pro espaço. Eu vou deixar o foguete ir sozinho. Tchau, foguete. E eu vim até o barco do James agora. E é só isso que você fez?
faz? Esse aqui é o meu submarino. E não acha que ele é pouca coisa não, porque ele funciona de verdade. Eu vou mostrar pra vocês, olha. Eu duvido muito. Eu achei isso aqui muito feio. É muito feio nada, olha só. Eu vou apertar aqui. Calma aí. Ai! O navio dele foi jogado pro espaço. O navio do James chegou na lua antes do meu foguete. Então chegou a hora de ver qual dos veículos foi melhor. Pra isso, eu vou apertar aqui o botão. O vencedor dessa rodada foi o James. O submarino foi pro espaço. Eu ganhei? Mentira! Eu não acredito que eu ganhei! E o James ter ganhado deixou nós 3 empatados. Quem vencer a próxima rodada ganha o poder de todos os outros. E o próximo tema é o mais importante, que é o tema de porta elemental. Nessas portas elementais, eu tenho que fazer uma porta igualzinha a essa aqui que tá deitada. Só que eu vou fazer ela em pé. Pra isso, eu tenho que pegar vários blocos vermelhos e laranja. Eu vou pegar esse bloco, esse aqui também. Eu vou começar construindo minha porta assim, ó. É só fazer a base dela, porque essa porta aqui, ela tem que ser enorme. Ela tem que ser gigante. Pra poder fazer minha porta elemental, eu preciso olhar essa porta bem aqui. Eu preciso fazer a porta desse mesmo jeito, só que gigantesca. Então eu vou pegar 3 tipos de terra aqui pra começar a construção. Aqui, como você pode ver, cada pixelzinho desse vale um bloco. Então eu preciso fazer uma porta de 3 blocos de grossura. Desse jeito. E agora eu só preciso puxar 16 blocos pra cá. Fiz o formato da porta, mas se vocês repararem, essa porta de lava, ela tem uma espécie de janelinha pra ver quem tá dentro ou fora. Mas ainda tá faltando um detalhe pra parecer mais uma porta, que é a maçaneta. Pra fazer a maçaneta, eu preciso pegar esse bloco de ferro. É o que mais parece. E aí eu faço nesse formato assim dos dois lados. Ficou perfeita. Essa porta ficou linda. Agora, pra transformar essa porta em uma porta elemental, eu preciso usar essa varinha mágica. É só mirar aqui assim nela e atirar. E olha só, ela se transformou de verdade numa porta elemental. Era exatamente isso que eu precisava, uma porta de água. E no final, a porta ficou desse jeito. Realmente parece uma porta de fogo pra quem olha de longe. Mas isso não é o fim, galera. Ainda falta um último detalhe que eu não contei pra você. Essa porta tem que ser elemental de verdade. E é pra isso que serve essa varinha mágica. Se eu pegar essa varinha mágica e bater bem aqui nesse bloco, ela vira uma porta elemental de verdade. Olha como ela ficou incrível. Agora sim tá perfeito. E agora pra transformar ela, eu só preciso pegar essa varinha e bater bem aqui. Consegui. Agora a minha porta se transformou. Mas o tempo acabou. Pode parar de construir, seus trapaceiros. Chegou a hora de ver como cada uma das portas ficou. Deixa eu ver aqui a do James. Nossa, você teve a mesma ideia que eu, de usar a varinha mágica. É claro, só assim pra construir uma porta elemental de verdade. Mas eu vou abrir essa porta pra ver o que ela faz. Abre. Nossa, a porta funcionou mesmo. E olha, tá levando pra dimensão de água. A minha dimensão de água é a melhor de todas. Ah, que maneiro. Agora eu quero ver a minha. A dimensão do Matheus parece que tá tudo morto. Ah, que dimensão horrível. Ah, pior que é feia mesmo. E essa é a entrada da minha dimensão. Nossa, a minha dimensão é a mais maneira. E peraí, eu tenho um castelo. Eu sou o rei dessa dimensão. Ah não, a porta elemental de Atos foi a mais legal até agora. Ah, isso quer dizer que ele vai ganhar. Mas tá na hora de ver quem ganhou. Eu vou apertar esse botão e... E o vencedor do jogo é o Atos. Eu ganhei! Isso quer dizer que vocês dois voltaram a não ter elementos. E eu ganhei um elemento de vocês dois. Eu vou usar o poder de vocês em vocês mesmo. Não, não faz isso. Isso não é justo. E se você gostou desse vídeo, assiste esse outro aí na tela. Ele também tá muito engraçado. Não esquece de deixar o like e se inscrever. Fui!